Play. Pois bem, meus amados irmãos, o nosso conteúdo de hoje vai abordar os dois maiores mandamentos. Eu foquei muito no modo como o autor da Fé Explicada ele traz, tá? Para ser fiel, né, ao livro que a ordem nos convida a meditar. E ele vai trazer um modo diferente da gente olhar para isso. Quem já leu o livro percebe, né? Ele não fala de uma forma muito catequética. Vocês não vão escutar aqui uma formação meio que daquelas bases que a gente vê na igreja ali, né? Das tiazinhas, né? O primeiro mandamento, o segundo, o terceiro, não é esse o meu intuito. É justamente que eu gostei do autor, que ele traz uma forma da gente viver na prática esses dois maiores mandamentos. Então, quem quiser anotar, Mateus 22, de 36 a 40, e Mateus 19, de 16 a 22. São os dois versículos, as passagens, né, que vão nortear aqui a gente hoje. Mateus 22, versículos de 36 a 40, e Mateus 19, versículos de 16 a 22. Vamos ler a palavra. Quem se dispõe? Primeiro Mateus 22, a gente vai começar 22, de 36 a 40. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Mestre, qual o maior mandamento da lei? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. Ora, o segundo é semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Então aqui a gente vê que o próprio Cristo ele diz: esses são os dois maiores mandamentos. O que está presente? Existem duas palavras que estão presentes nesses dois mandamentos. Assim, uma de uma forma explícita e outra de uma forma implícita. De uma forma explícita, o verbo amar. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E amarás o próximo como a ti mesmo. Então, o primeiro que a gente precisa anotar é amor, amar. É esse verbo. E segundo, mandamento se remete ao quê? Lei. Aqui a gente está diante do amor e da lei. A formação de hoje é justamente sobre isso. E o que molesta a gente vai fazer com isso daqui? Como é que a gente sabe o que fazer para amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo? O autor, o Léo, me corrija aí como é que fala 3E. Primeiro ele vai fazer a diferenciação entre lei natural e lei moral. O que é lei natural? Ele vai dizer, existem certas leis que elas simplesmente existem na natureza e a gente é obrigado a se conformar com elas. Como esta daqui, gravidade. Você pode espernear, você pode se pintar de roxo, você pode ser A, B ou C ideologicamente, mas você vai estar submetido à lei da gravidade. São as leis naturais, né? Vai chegar um momento que você não vai mais ter tesão. O que eu posso fazer? Por mais artificial que eu coloque, vai chegar um momento que não adianta. Vai chegar um momento que eu vou morrer, né? E existem as leis morais, tá? Que diferentemente das leis naturais, a gente tem o livre arbítrio para obedecer ou não.
As leis naturais não têm o que fazer. Simplesmente elas existem, te vira, aceita. Mas as leis morais não. Mas ao mesmo tempo elas deveriam ser naturais. Porque se é uma lei que me diz qual caminho eu devo trilhar para ser feliz, para ser bem-aventurado, para encontrar o Senhor, para ter a paz, a realização do céu, por que eu não consigo trazê-las para mim da mesma forma que a lei da gravidade? E aí é o que eu quero tentar trazer um pouquinho aqui para vocês. O autor, ele vai ensinar dois grandes caminhos: as obras de misericórdia e os conselhos evangélicos. Então, Henrique, como é que eu faço para cumprir esses mandamentos? É eu ficar rezando o texto de Frei Gilson? É eu ficar não sei o quê? O que eu preciso fazer? Anota: obras de misericórdia, conselhos evangélicos. De acordo com o autor, esses dois ramos dessa mesma fonte, que é esses maiores mandamentos, eles ensinam a gente a parte prática e a parte que não está escrita aqui. Se eu perguntar como é que eu amo Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, me respondam, como é que vocês fazem para amar isso? Não é difícil? É não cometer pecado. Mas que pecado? Não, os 10 mandamentos. Tá. Mas por quê? Será que de fato, para eu amar minha esposa, é só eu pagar as contas, eu transar ali pelo menos 3 vezes na semana, eu fazer isso, eu fazer isso, eu fazer... Será que é cumprir uma regra? É assim que eu digo que eu estou amando? Como é que eu amo a Deus? A qual eu não vejo e nem conheço tanto. E a gente falou na primeira aula, né? Foi na doutrina, não lembro, a questão de conhecer ou não conhecer a Deus, né? A gente falava do Ninguém Explica Deus, né? Aquela música protestante, né? E nosso amigo Danube dizia que tá incoerente, né? Deus, ele a gente consegue compreender muito dele. Ele foi revelado em Cristo, né? O Padre Jerônimo dizia isso para a gente no recolhimento retrasado, né? Qual é a fé católica? O que a fé católica nos pede? É a conformação da nossa vontade à verdade revelada. Não é assim? Então, existe uma verdade que nos foi revelada. E se algo me foi revelado, não é mais o culto. A revelação de Deus está em Cristo. Então, nos nossos tempos a gente tem visto muito problema com relação a isso. A gente pensa que dar sopa a mendigo é coisa só de quem é da TL, né? Não. Ali está Cristo revelado. Então, as obras de misericórdia, para quem não conhece, elas estão presentes, a maioria, em Mateus 25, né? As obras de misericórdia se dividem em corporais e espirituais. E as outras a gente vai ver no decorrer do Evangelho. As obras de misericórdia corporais são 7, espirituais são 7. Corporais: dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, dar abrigo aos peregrinos, visitar os doentes e enfermos, visitar os presos e enterrar os mortos, né? Dar sepultura aos mortos. Então, o que José de Arimateia faz com Cristo ali é uma grande obra de misericórdia, né? Então, corporais: eu dou de comer a quem tem fome, dou de beber a quem tem sede, visto os nus, dou abrigo aos peregrinos, visito enfermos, visito presos e dou sepultura aos mortos. A maioria está presente em Mateus 25. Agora tem o pulo do gato, as espirituais, que às vezes a gente deixa passar.
Se a gente já deixa as corporais, quanto mais as espirituais. E a gente não para prestar atenção que cumprindo isso daqui, eu vou estar cumprindo os 2 maiores mandamentos. Primeira obra de misericórdia espiritual: ensinar os ignorantes. Todo ensino, todo momento de formação é uma obra de misericórdia. Segunda, estou fazendo minha parte. Danúbio já ganhou o seu galardão, agora é minha vez. O Vitor ganhou o dele hoje cedo. Então, a primeira, ensinar os ignorantes. A segunda, dar bom conselho a quem precisa. Isso é uma obra de misericórdia. Isso tem, minha gente, uma graça extraordinária, tão grande que a gente não imagina. Muitos chegam a Deus por um conselho. Por um conselho. Então, a segunda obra de misericórdia espiritual, dar bom conselho a quem precisa. Terceira, isso aqui está muito difícil hoje em dia: corrigir os que erram. O respeito humano bloqueia muitas vezes a gente de fazer isso daqui. Não, mas se eu disser para Vitor que ele está cruzando a perna errado porque é contra a modéstia, eu acho que ele vai ficar chateado comigo, que não sei o que. O cara vai criando escrúpulo, vai criando doidice na cabeça dele. Eu não vou ser amado, ele vai me olhar diferente. E eu acabo deixando de corrigir os que erram. Você se preocupa com o julgamento. Exatamente. Na verdade, você está preocupado com você, com a sua autoimagem, né? Dela ser manchada. Você não está preocupado com a alma do cara ir para o inferno. Então falta aí a caridade. Corrigir os que erram. Obviamente a gente vai falar disso da forma certa, né? Não é na frente de todo mundo, não é grosseria, né? Quarta. Também é o seguinte, é a virtude que São José Maria vai falar muito, da docilidade. Eu não vou corrigir uma pessoa esculhambando, e como você falou, na frente de todo mundo. Vou chamar no canto, vou falar: tu não acha que é assim não, dessa forma? Porque existe nãos e nãos. Eu, por exemplo, como professor, quantos nãos eu tenho que dar num dia? Professor, eu posso fazer aquilo? Pode não. Agora, se eu for ignorante com cada menino daquele, aí pronto, vamos pintar o demônio de mim para os pais. Não é verdade? Então, tudo tem que ser feito de forma dócil. Imagine como é que o Senhor corrigia. Porque a gente só vai observar o Senhor irritado uma vez, é quando vão fazer comércio no templo. Mas todas as outras passagens, Jesus vai corrigir com amor. Palavras duras envolvem veludo. Às vezes ele tem uma docilidade não em palavras bonitas. Né? Às vezes as palavras são duras, mas ditas de forma agradável. Exatamente. O nosso intuito final sempre tem que ser a salvação de quem está dentro de nós. Sempre. Isso é o filé mignon do ensinamento. Se eu não olho para o outro, se eu não quero o bem do outro, se eu não quero fazer com que Cristo ele seja adorado, respeitado no outro, de nada adianta. Todas as minhas orações. Tá? Quarto, perdoar as injúrias. Eita, Henrique, o perdão é uma obra de misericórdia? Não sou eu que digo, não, é a igreja. Perdoar as injúrias. A gente reza no Pai Nosso, nos colocando, né, essa gravidade de ação. Perdoa a gente como a gente perdoa os outros. É o que a gente reza no Pai Nosso. Então é uma obra de misericórdia. Quinta, consolar os tristes. Outra coisa que cada vez a gente vê com mais dificuldade, né? Os tristes a gente consola querendo levar para tomar cachaça, né? Para afogar as mágoas. O consolo, ele é uma das grandes faces do coração de Deus. É o Deus que nos dá esse refrigério numa confissão. É o Deus que nos dá esse refrigério numa Santa Missa, numa adoração. Então, tudo que a gente vai ver aqui nas obras de misericórdia nada mais são do que faces do mesmo Deus. Do mesmo Deus. Sexta. Se as outras eu disse que estavam difíceis, vamos ver essas aqui. Sofrer com paciência o defeito do próximo.
Sofrer com paciência o defeito do próximo. Isso é uma obra de misericórdia. O famoso respirar fundo. Isso é uma obra de misericórdia. Né? Quando a gente percebe-se miserável e pecador, tanto quanto aquele que está diante de nós, a gente não vai fazer com que aquilo seja o fim do mundo. Essas obras espirituais parecem como se fosse o passo a passo de um casamento. Exatamente. Exatamente. Vamos chegar nisso daí também. Exatamente. Chegou ali Antônio, o pai dele. E por fim, a sétima. Rogar a Deus pelos vivos e pelos mortos. E isso é uma obra de misericórdia. É. Então, todas as vezes que a gente participa daquelas missas, né? Ou coloca na intenção da missa um falecido, todas as vezes que a gente reza por aqueles que estão vivos também, a gente está agindo com misericórdia. São duas, né? Boa tarde, filho. Boa tarde. Para quem está escutando a gravação, nossos comerciais que chegaram novos irmãos aqui. Vamos lá. Pois bem, para quem chegou agora, um breve resumo. O nosso tema hoje são os 2 maiores mandamentos. Mateus 22, 36 a 40. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas para isso a gente precisa de um caminho. E a gente está falando das obras de misericórdia. Não sei se vocês já ouviram falar, mas existem as corporais e as espirituais. Obras de misericórdia corporais estão presentes em Mateus 25. Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, dar abrigo aos peregrinos, visitar os enfermos, visitar os presos, enterrar os mortos. São 7 as obras de misericórdia corporais. E 7 também as espirituais, que são ensinar os ignorantes, dar bom conselho a quem precisa, corrigir os que erram, perdoar as injúrias, consolar os tristes, sofrer com paciência os defeitos do próximo e rogar a Deus pelos vivos e pelos mortos. Quem aqui não tinha ouvido ainda falar sobre esse assunto? 1, 2. Vamos lá. Eu estava falando sobre amor e sobre lei. Cristo ele vai dizer que ele não veio abolir a lei, mas dar-lhe pleno cumprimento. Eu queria trazer mais sobre as virtudes cardeais, que elas vão se encaixar aqui, principalmente no próximo tema, mas talvez fique para uma próxima ocasião. Quais são as virtudes cardeais? E para nós é um dever moral meditar sobre elas. Fortaleza, não seu time, viu? Justiça. Fortaleza, justiça, temperança e prudência. Quando a gente olha para a gravidade do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, a gente vai estar diante sempre de um chamado contrário à nossa natureza pecaminosa. É assim ou não é? Nosso irmão ali falou que era o casamento, né? No casamento eu tenho que sofrer os defeitos do próximo, tem que perdoar, tem que corrigir quando erra, né? Ensinar o ignorante, dar bom conselho. Então, de fato, a nossa relação com o próprio Cristo é um casamento. A gente também ouviu no nosso encontro anterior, né? Sobre esposo e esposa, né? Então, precisamos ser esposos desse Cristo. Vejam aí o texto
B.O. Precisamos ser esposos deste Cristo. Sofrer com paciência os defeitos do próximo, né? Então, meus irmãos, uma relação de esposo, de esponsalidade, ela vai exigir de nós a renúncia da nossa própria vontade, muitas vezes. Vontade essa e desejo esse, muitas vezes imperfeito, né? E eu queria focar um pouquinho nas ações, tá? Deixa eu ver se eu encontro aqui a passagem. Existe um caminho dado pelo grande Aristóteles para ajudar a gente nisso aqui. Eu acho que eu sei decorado, tá? Mas eu queria achar aqui para trazer para vocês de uma forma melhor. Vamos lá. No dia a dia a gente tem nossas atitudes como o principal construtor da nossa história. Nós seremos lembrados não pelo que a gente comeu, não pelo dinheiro da conta, mas o que a gente fez. Nessa... Legado, né? Exato. Se eu morrer hoje, vocês vão lembrar de mim como? Fumador de charuto. Tá vendo? Não é assim? Ninguém vai lembrar da planta que eu aguei ali em casa. Ninguém vai lembrar dos palavrões que eu falei. Não, rapaz, Henrique foi um cara de Caruaru que eu conheci, foi isso, foi aquilo, né? Ele fazia isso, ele era terapeuta, ele era... Então... Existe uma frase que se encaixa aí, que é o seguinte: nós seremos lembrados pela forma que amamos. E aí, eu falava, o aniversário da minha mãe foi agora no dia 22 de março. E o evangelho foi o filho pródigo que repetiu agora no Domingo da Alegria. E aí, eu conversava, só estava eu, minha mãe, o paiinho e minha namorada. E aí eu dizia, né, a gente vai ser lembrado pela forma que amamos. Eu dizia, a melhor parte da minha vida foi eu ter sido filho da senhora. Eu disse, se eu morrer hoje, eu vou com a missão cumprida porque eu fui seu filho, né? A melhor parte da minha vida. E dizia, a gente vai ser lembrado pela forma que amamos. Por quê? Eu sou um cara cheio de defeitos. E a senhora amanhã é uma mulher cheia de defeitos. Agora, no dia da morte, não sei quem vai primeiro, mas eu vou me lembrar pela forma que ela me amou. Pela forma que ela me acolheu. E não dos defeitos que ela tem. A gente não vai lembrar do defeito do outro. Só se você for de um defeito ruim de verdade. Mas eu vou lembrar de Henrique pela forma que ele me acolheu quando eu estava. Só, bicho, uma coisa, dar um conselho, pela uma obra dessa que ele fez comigo. Mas eu não vou lembrar de algum defeito que ele tem. É forte isso. Porque se a gente não ama, aí sim a gente deixa os defeitos aflorados. Aí a gente, quando morre, ninguém vai ter o que falar da gente. Não, foi um cara ali. E eu achei essa frase bem impactante. Porque todo mundo tem defeito, mas você vai lembrar da forma como a pessoa lhe amou. A gente... Vários são ruins e amados. Sim. Tanto quando o cara morre, eita, é um cara gente não, boa, né? Quer ficar bom, o morro se muda, né? Pega gente boa, tem sempre esse tipo de comentário, né? Também quando é peça ruim, graças a Deus, eu vou. Achei. A gente diz que Deus é um ser em ato puro. Essa é uma das grandes definições de Deus, né? Quando ele diz, faça esse negócio já foi feito. A gente é criado à imagem e semelhança de quem? Então qual é a coisa mais essencial na nossa vida? O ato.
O que nos leva para o céu? O ato. Tanto da oração quanto das obras. É um ato. Eu gosto de trazer sempre essa gravidade, essa importância de a cada momento da nossa vida a gente estar com os olhos voltados ao que a gente está fazendo. O Dr. Vitor falou isso hoje cedo, para quem não estava lá. Os que fazem atividade física, ele disse que há uma melhora significativa para o músculo quando o músculo que eu estou trabalhando, eu estou concentrado nele. Diferente de eu estou conversando com o instrutor e estou na 8, 9, 10. Ele disse que é totalmente diferente isso. Da mesma forma da nossa vida metafísica. O que não está aqui, o que a gente não consegue ver. Se eu não estou constantemente olhando, prestando atenção no que eu estou fazendo, nas consequências dos meus atos, como no jogo de xadrez, qual a próxima jogada? E se eu fizer isso, o que vai acontecer? Isso aqui é bom, justo e agradável a Deus? Isso aqui é lícito? Isso aqui é moralmente aceito? É uma das coisas que faz mais a gente esquecer, por exemplo, quando foi que você botou determinado objeto? A dispersão. Você bota aqui e vira o rosto para outro lugar, você não lembra. Se você não olhar agora, você deixou o objeto, você dificilmente você vai lembrar o que você deixou. Porque o cérebro não associa. É fazer um automático. Objeto, Então, um dos grandes deveres nossos como cristãos é justamente a gente se ater àquilo. Qual foi os 2 verbos que Deus pediu, Deus não, que Cristo, né, pediu no Monte das Oliveiras aos discípulos? Vigiai e orai. E quais foram os 2 únicos verbos que eles não fizeram? Nem o meu. Exatamente. Qual foi a única árvore que se pediu para não comer fruto? E qual foi a que a gente comeu? Não. Vamos lá. Ninguém foi, Vamos lá. Eu gosto de trazer esse conceito de Aristóteles para complementar a questão da nossa ação, do nosso ato. Ele divide em 4. Pode falar? Não, depois. Depois? Ele divide em 4 os nossos atos. Existem atos que são chamados de viciosos, os atos completamente ruins, tá? Existem os atos chamados de incontinentes. Existem os atos chamados continentes e os atos chamados de virtuosos. Então, de uma escala do pior para o melhor. O pior é o vicioso, a gente vai saber o que é. Incontinente, continente e virtuoso. Tá? Para eu entrar no próximo assunto que eu queria trazer para vocês. O que é um ato vicioso? A gente tem 3 grandes verbos na nossa vida: o saber, o querer e o fazer. Preste atenção nesses verbos. O que é uma ação viciosa, ruim? É quando o que eu acho que eu sei daquela coisa é má, o que eu desejo é mal e o que eu faço é mal. Então a ação em si ela é má. Sim. Viciosa. O saber, o querer e o fazer, eles são maus. O que é uma ação incontinente? Racional. Vamos chegar lá. A gente racionalmente vê que uma coisa é boa, mas a gente acaba desejando o que não é bom e por fim praticando o que não é bom. Exemplo, a academia. Eu sei que é bom, não quero fazer e nem faço. Isso é uma ação incontinente. Bem que quero, isto não faço. Exato. Não quero, isto não faço.
Muitos estão aqui, muitos de nós estão aqui. Eu tenho plena certeza que a razão aqui de vocês é uma razão boa, que é voltada para o que é bom. Mas o problema está em outras coisas, nos apetites, né? O que é uma ação continente? O saber, a razão aprova aquilo ali, que é bom. Ela deseja o que é mal, mas ela acaba fazendo o que é bom. Eu sei que eu devo ir para a academia. Quero nada, pô, mas eu acabo indo. Preciso. Opa, você já está subindo, chegando É perto. pela obrigação, né? Por quê? Na verdade, não é o autor fala aqui, não é seguindo uma obrigação, é seguindo a razão. Na ação incontinente, eu estou seguindo a vontade, o apetite ali, o desejo. Né? Eu prefiro a minha cama. Aqui não, cara, eu prefiro a minha cama. Não quero ir, mas eu preciso ir. E eu vou. O principal é o ato. E por fim, a ação virtuosa. Eu tenho plena consciência do que é bom, eu desejo o que é bom, eu cumpro e faço o que é bom. Aquilo não basta seguir a lei, né? Tem que amar a lei também. Por isso, por que eu falei isso daqui? Qual foi a palavrinha que a gente leu agora há pouco? Mateus 22. Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Saber, querer, fazer. Mas agora um segundo pilar que o autor traz de como eu devo cumprir esses mandamentos aqui, que são os conselhos evangélicos. O que são os conselhos evangélicos? Diga aí, Dani. Castidade, pobreza e obediência. São os votos que os institutos consagrados, né, quem está lá se submete, né? Os padres submetem, as freiras, os frades, as novas comunidades de vida, né? Castidade, pobreza e obediência. Antes de falar deles, qual o terceiro, quarto, quinto, sexto mandamento que a gente não falou aqui hoje? Tirando o terceiro, que está relacionado a Deus, né? Guardar o domingo e os dias de festa. Todos os outros 7 são relacionados ao nosso trato com o próximo, não é isso? A gente aprende na catequese. 2 tábuas de pedra que Deus escreveu. A primeira só tinha 3 mandamentos. Nossa relação com Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, não falar o seu santo nome em vão, guardar domingos e dias santos. A segunda tábua tinha 7. Honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não roubar, não levantar falso testemunho, não cobiçar as coisas e a mulher do próximo. Assim como na cruz, existe uma obrigação com Deus e uma obrigação para com a humanidade, para com os da nossa horizontalidade. Então a cruz, ela une no seu centro esses planos divino e humano. A gente precisa trilhar um caminho de amadurecimento dos nossos apetites, do nosso saber, do nosso querer e do nosso fazer, como a gente acabou de falar. Mas a gente precisa fazer isso pelo motivo certo. O que é castidade, o que é pobreza, o que é obediência? Castidade está relacionada ao quê? Digam aí. Pureza. Obediência está relacionada a quê? Em uma palavra aí. Pode ser. Ficou mais fácil, né? E pobreza está relacionada a quê? Dinheiro. É a primeira que vier, ele pode falar. Então aqui a gente tem o quê? Pureza, dinheiro e hierarquia. Tá certo ou tá errado? Digam aí.
Nosso STF aí, filosófico. Rapaz, eu não sei se foi um elogio ou crítica. É melhor chamá-la. É melhor chamá-la nossa última instância. Melhor. O autor ele vai trazer um complemento, um adjetivo de cada um desse conselho. Ele vai trazer pobreza voluntária, castidade perpétua e obediência perfeita. Não precisaria, né? Mas ajuda a gente a entender. Pobreza. Deixa eu trazer aqui um pouquinho do nosso amado José Maria. O que ele vai falar sobre pobreza? Não esqueças, tem mais aquele que precisa de menos. Não crie necessidades. Forte, né? Novamente, caminho 630, tá? Caminho 630. Não esqueças, tem mais aquele que precisa de menos. Não cries necessidades. Eu gosto dessa passagem porque, para mim, muito do conceito que eu tenho de pobreza está nessa última frase. Não crie necessidades. Né? Então, eu deixo de ser pobre porque eu estou com a blusa da Lacoste. Eu deixo de ser pobre porque eu estou aqui nesse prédio bonito. Responda. Ou eu deixo de ser pobre se eu tenho um carro 2022, estou querendo um 2025 de 7 lugares e eu sou solteiro. Qual desses vai criar necessidade? Percebe a diferença? Então, não significa luxo, significa sim apego, mas antes de trazer a questão do apego, que é mais popularmente falado, né? O rico é aquele que é apegado, mas rico é aquele que cria necessidades demais. Santo Inácio de Loyola, nos exercícios espirituais, não sei qual é, acho que na primeira, segunda semana dos exercícios, uma das regras de discernimento que ele propõe para os exercitantes é a regra do tanto quanto. Né? Ele diz assim, não lembro de memória, mas ele fala assim: a gente tem que usar as criaturas, acho que era a meditação sobre as criaturas, na primeira semana do exercício. Ele fala assim: a gente tem que usar as criaturas, tudo que não é Deus é criatura, né? Então, o tempo é criatura, meus bens materiais são criatura, a outra pessoa que eu amo é uma criatura. Nós temos que usar as criaturas tanto quanto me aproximo de Deus. Ele usa essa regra do tanto quanto, né? Tanto quanto me aproximo de Deus. E aí a gente aplica isso na pobreza, né? O uso das criaturas tanto quanto me aproximo de Deus. Se aquela criatura me causa perturbação, me causa inquietação, um bem, né? Eu fico inquieto porque eu tenho que comprar essa coisa, porque enquanto eu não me aquietar, comprar não me aquieto. Essa criatura está me trazendo inquietação. Ela me aproxima de Deus ou me afasta dele? É um critério que Santo Inácio coloca nos exercícios para a gente viver também a pobreza evangélica. Né? Não é tanto como você falou, né? Nem todo mundo é chamado a viver a pobreza franciscana, ou a viver, que também não é sinônimo de miséria, né? Nem todo mundo é chamado a esse carisma específico. Tem pessoas que são chamadas, que vivem, mas a pobreza evangélica, nesse desprendimento, principalmente no desprendimento das criaturas, né? Tudo em função daquilo que me aproxima de Deus. Quem não me aproxima de Deus, o que me traz perturbação, o que me traz inquietação, porque o ser espiritual, a gente tem essa tendência, né, a constante insatisfação, né, nas coisas materiais, e a gente fica nessa inquietação. Então a pobreza evangélica também, usando essa regra do tanto quanto Santo Inácio, dá um bom critério de discernimento. Né? Eu só quero essa coisa, essa criatura, uma pessoa amada, né, uma pessoa para casar, né, tanto quanto me aproxima de Deus. Se não me aproxima, não é um bom critério de discernimento. Acho que é interessante. Muito bom, gostei, não conhecia. Quando eu fui da comunidade de vida, né, missionário, a gente passa pelo chamado Retiro da Boa Morte. Para quem não conhece, né, a gente
levado, né? Eu não gosto da palavra obrigado, né? Mas é uma regra. De tempos em tempos, a gente abre o guarda-roupa e tem que retirar dali várias coisas. Mas Henrique, você mesmo missionário, mesmo já tendo pouca coisa, então a gente passa constantemente pelo retiro da boa morte. A gente faz uma reflexão, tem uma reflexão guiada, e no final a gente é levado a se desapegar. Se eu tenho 2 sapatênis, eu tenho que tirar um. Vai, rapaz, eu ganhei. Por que eu preciso de 2? Não, em tese a gente não precisa. Eu crio uma necessidade, como diz Escrivá, né? Outra frase que eu gosto muito dele é o Caminho 637. Não amas a pobreza se não amas o que a pobreza traz consigo. Tem muita gente que diz, eu sou desprendido. Pois então abre ali teu guarda-roupa. Não, essa camisa. Mas você não era desprendido. Então eu não amo a pobreza se eu não amo o que a pobreza traz consigo. E uma das coisas que ela vai trazer consigo é essa força que ela tem. São Francisco foi quem foi porque ele baseou-se em uma grande força, que ele chamava desposou a pobreza, né? Essa grande força fez com que ele suportasse o que suportou. Então, dentre os conselhos evangélicos, a gente vai ver que primordialmente existe a liberdade. Eu preciso ser livre para fazer isso daqui. Eu vou deixar a castidade para o final, porque eu vou entrar em um tema aqui interessante. Como a gente está aqui só entre homens, eu vou trazer um tema aqui para vocês. Mas, falando um pouquinho de obediência, usando o próprio Escrivá, ele diz que obedecer sempre é ser Marte sem morrer. A obediência, ela mata a nossa vontade. É ou não é? Quem é pai aí sabe. Diz, filho, pega ali o negócio na cozinha. E o filho vai. Não queria estar ali. Ele queria estar deitado, né? Todo esparramado no sofá, mas ele vai. Ele mata a própria vontade. No instituto religioso é assim, né? A gente vê isso nos jogos de futebol, né? O técnico diz, é você, ó. Vai entrar outro, o cara sai às vezes puto. E se não for, sem celular, no próximo jogo não joga, né? E por aí vai. Então, eu digo para vocês, Danilo passou por isso, não sei quem mais aqui já passou por essa experiência missionária, né? Dormir com quem você não quer dormir, conversar com quem você não quer conversar, viajar para onde você não quer ir, acordar na hora que você não quer. Isso é tudo fruto de uma grande e imensa dor que nos ordena, que é a pobreza da vontade. Geralmente eu não como salsicha no meu dia a dia, mas lá eu tinha que comer, porque só tinha salsicha e cuscuz. Mas isso não era difícil. Difícil mesmo era abrir mão da minha vontade. Quando alguém me pedia para fazer tal coisa, quando eu tinha que pedir para ir para um aniversário de um pai e dizia, não, tu vai pregar hoje à noite. É aniversário do meu pai. Fica aí. Né? Então, jejum, né? Não acordar cedo, não acordar tarde, isso é bobagem perto da obediência. Quando eu dou ali, por Cristo, o meu agir a um outro. Né? Isso é uma das maiores demonstrações de caridade, inclusive, e de auto, né, conhecimento e aperfeiçoamento. Então, ele vai falar aqui também no episódio de Pedro, Caminho 629. Que poder o da obediência! O lago de Genezaré negava seus peixes às redes de Pedro, toda uma noite em vão. Agora, obediente, porque ouviu as palavras do mestre, tornou a lançar a rede à água e pescou uma grande quantidade de peixes. Acredite, esse milagre repete-se todos os dias. Bonito.
Às vezes a gente diz, eu vou suportar hoje, eu vou suportar a esposa, eu vou suportar esse trabalho, eu vou suportar esse cara que está me pedindo, eu vou suportar as coisas, eu vou suportar. E chega a hora que eu diz, não, hoje basta. É assim ou não? Não, hoje já chegou no meu limite, estourou a paciência. Ué, mas e tem algum limite para isso? Né? Que eu saiba, não pode existir limite para isso. Então, quando a gente recebe um chamado a obedecer, e acho que é Santo Agostinho que fala, né? Sobre errar com a igreja, né? Não sei se é ele. Prefiro errar com a igreja do que acertar sozinho, alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque eu prefiro confiar em algo instituído pelo próprio Deus do que na minha própria cabeça. É simples. Eu prefiro errar com a igreja do que querer acertar sozinho. Né? Então, obedecer é morrer para si mesmo por um propósito sempre maior. O autor, o Léo aqui, ele vai trazer a obediência perfeita. Eu tenho umas anotações, acabei nem trazendo, de um capuchinho que fez uma pregação fantástica uma vez, anos atrás, sobre esses adjetivos, né? Perfeita porque precisa agradar a Deus, perfeita porque precisa ter a intenção certa, né? A gente pode cometer o mesmo ato e ele pode ser totalmente imperfeito ou ele pode ser perfeito, o mesmo ato. Exemplo, estou lá dirigindo meu carro com minha paquerinha, primeira vez saindo com ela, paro no sinal, um mendigo bate na janela e me pede um trocado. Eu digo, caraca, coitado, bicho. Agora eu faço uma Agora, poxa, o cara passando fome, eu aqui estou indo jantar num tio armênio, ó, vou gastar ali meus 300 contos, eu não tenho R$2, pô, deixa eu dar para esse cara aqui, coitado, está precisando, eu dou. Beleza. Segunda situação, no mesmo sinal, com a mesma paquerinha, primeiro encontro, o cara vai, o mendigo bate, e ele diz, eita, como o Jardim falou aqui, agora é hora de eu mostrar ser um bom moço, né? Peraí, não vou te dar 5 não, tome 20 então. Porque eu queria ganhar ponto com a moça. Então, a mesma atitude, as mesmas pessoas, mas a intenção é totalmente desvirtuada. Por fim, meus irmãos, a castidade. Fala. Um curiosamente etimológico, para falar para obediência. Sim. A palavra obediência é a mesma palavra grega, né, equivalente. Né? Em grego é kipakuo, em latim obelgere, é escutar de baixo. Essa é a etimologia da palavra. Aquele que escuta de baixo, né, o que obedece. Exatamente. Exatamente. Muito bom, muito bom. Não tinha esquecido. É quem escuta de baixo, né? Quem tem essa capacidade de compreender que na vida a gente vai sempre assumir 2 papéis. Às vezes a gente vai ser protagonista, às vezes a gente vai ser coadjuvante. E está tudo bem nisso. Né? Aqui, nesse exato momento, eu estou sendo protagonista. Mas saindo daqui ali, Felipe sabe fazer um churrasco melhor que eu, Marcos sabe fazer um churrasco melhor que eu, ele já se torna... Deixa eu dar uma informação, você vai ser protagonista. Felipe acabou de informar que houve um imprevisto, não vai poder. Pronto. Então outro protagonismo. E a gente vai ser obediente. A gente vai comer de baixo. Coadjuvante. Lá de cima que vem também. Pronto, tá vendo só? Então, a gente erra muito, porque a gente troca essas 2 figuras do nosso filme da vida. Um pai, dentro da sua própria casa, ele é protagonista. Ele é protagonista. Agora, o mesmo pai, quando o filho está doente, ele se torna um coadjuvante. Ele diz, só corre aqui, mulher, me ajuda, vai para o médico. Ele se torna um coadjuvante. E é assim, um professor, ele é protagonista quando ele está lecionando. E dentro de casa, de um casal? Né? Que há uma dualidade, né, em determinadas situações. Aí é onde é mais sensível a essa percepção, né? Sim. De protagonismo e obediência em diversos setores, no caso. Sim.
E aí tem aquela grande passagem, né? Das mulheres serem submissas e dos homens amarem elas como Cristo amou a igreja. Muita gente distorce, né? Quase todos. Nessa situação. Né? Quase todos. Essa norma aí é problemática, viu? Na realidade, quem manda são as mulheres. Exatamente. Mas isso é que é bonito. Isso é que é bonito. Né? Como é aquele Foi negócio Vitor dos que passos falou. que você disse, que a pessoa pode, mas não quer, não sei o que, como é? Sim, de Aristóteles? Mulher, não, que... Ok. Tu dissesse, não sei... Continentes, incontinentes. A mulher, ela sempre vai dizer assim, eu sei o que eu quero, eu não vou fazer, mas eu vou deixar ele ir. Ela sempre deixa fluir. E a gente também, a gente vai deixar o nosso querer, aliás, o nosso fazer, né? Sempre nas mãos delas, né? É o querer delas. Então, onde é que eu estava para finalizar? Sim, castidade. Vamos finalizar com a castidade, para a gente já preparar os hambúrgueres. Edgar já devia ter acendido o fogo. Edgar, vamos acender o fogo. Não tem carvão, não tem nada, eu tô esperando o Rico acabar. Carvão está ali Dá uma embaixo. lista. Calma, também e quando você terminar, aí que nós vamos comprar o material, porque Felipe fuleirou, velho. quem ia comprar era o Felipe, mas eu vi imprevisto. Fuleirou. Pode ligar. Tá gravando Não tem aí. ninguém bobo aqui não. Essa gravação não vai poder. Não tem ninguém com problema de Tá tudo anotado aqui, tá tudo anotado aqui. Aí, Aí, quando vocês terminar, é que a gente vai partir para a execução. Pronto. Eu vou precisar de uma lista de comprar. Porque quem sabe como vai fazer aquela carne, só a produção, só pensar. Sim. Vamos lá. Mas foi o previsto, né? Acontece. Mas eu trouxe 2 cupins aí pra gente ir matando a fome. Foi previsto que eu... Né? E qualquer coisa tem mais ali na galeria. Castidade, meus irmãos, pra gente fechar. Mentira, ficou triste. Escrivá vai dizer assim: quando te decidires com firmeza a ter uma vida limpa, a castidade não será para ti um fardo, será coroa triunfal. sempre que Marco está olhando para mim. Essa norma é especificamente para você. Da castidade. Vamos lá. Agora sobre os santos. Olha que bonito que ele vai falar aqui. Os santos é caminho 133. Sim, a vida limpa, caminho 123. Quando te decidires com firmeza a ter uma vida limpa, a castidade não será para ti um fardo, será uma coroa triunfal. Então, antes de tudo, eu preciso daquilo ali que a gente viu com Aristóteles. Eu preciso saber, eu preciso querer, amar aquilo ali para eu conseguir realizar qualquer coisa. Não tem como ser diferente. E agora, caminho 133. Os santos não foram seres disformes, esquisitos, caso de estudo para um médico modernista. Eles foram e são normais, de carne, como a tua, e venceram. Caminho 133. Por fim, ele vai dizer que a gula é a vanguarda da impureza. Tudo começa geralmente por esse pecado. Por isso que o jejum ele é tão indicado. A gula é a vanguarda da impureza, de pensamentos, de olhares, de atitudes. A castidade de cada um no seu estado, solteiro, casado, viúvo, sacerdote, é uma triunfante afirmação do amor. Suco 831. A castidade de cada um no seu estado, solteiro, casado, viúvo, sacerdote, é uma triunfante afirmação do amor. Suco 831. Agora eu queria trazer um pouquinho para vocês. Ficou claro? Eu joguei as informações e agora a gente vai fechar. O que o autor vai falar dos 2 maiores mandamentos? A gente já sabe quais são, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Mas como fazer isso? As obras de misericórdia. Eu preciso, na carne, ajudar o irmão e também aqui ajudar o irmão. Perdoar, aconselhar, corrigir, amar, suportar. Não é assim que a gente viu? E ele nos auxilia com os 3 conselhos evangélicos: castidade, pobreza e obediência. Sem isso, não tem como eu cumprir esses 2 primeiros mandamentos.
Meus irmãos, eu queria trazer agora uma parte um pouquinho aqui da psicologia e da nossa realidade. Temos quantos casados aqui? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acho que a maioria hoje. Mas quem não é, tirando alguém que tem alguma vocação, não sei, para o sacerdócio, né? Os outros vão casar em breve, né? O Antônio também não sabe ainda, né? Não sei. Mas a gente está diante de um cenário muito desafiador, porque a gente não é ensinado ao que a gente deve fazer dentro das 4 paredes. Vocês aprenderam com quem? O que fazer? Eu não estou falando da parte sexual só não, tá? Isso não é ensinado. A gente aprende como? Na prática. Vivendo, fazendo, errando, tendo briga, arrancar rabo, isso e aquilo. Às vezes pelo exemplo. O exemplo do pai também. Que você convive, vê qual é o procedimento do pai, da mãe em determinadas situações. Tem muita gente que tem trauma, inclusive em relação a essas situações, né? Pais que têm relações conturbadas criam adultos com comportamentos semelhantes, né, nesse sentido. Se o filho vê o pai espancando a mãe ou gritando, ou pode criar um adulto que seja avesso àquela situação, ou uma pessoa que aprenda que aquilo ali é uma forma, entre aspas, certa de agir, né? Então, esses ciclos hereditários. Sim. Ciclos hereditários. Sim. Você vem de uma criação aqui, vamos supor, o avô fazia de um jeito, o pai fez, aí o filho pega e tende a repetir os exemplos. Porque acho que é o que deu certo. Não, na verdade, não é nem achar certo. Às vezes se questiona, mas tem aquele ali como exemplo. Então não está habituado. É meio que automático. Às vezes sabe que aquilo é errado, mas faz porque, digamos assim, está tão acostumado. É feito, por exemplo, assim, eu moro aqui em Caruaru faz pouco tempo, mas lá em Santa Cruz eu vi um caso lá que tinha vi vários casos assim, de que às vezes você via a criança, e é uma criança normal, mas foi criada dentro de um lar problemático, a criança cresceu uma pessoa problemática. Então, às vezes, é uma criança que, quando nova, você vê o potencial para ser uma criança muito inteligente, mas ela está inserida num ambiente tão tóxico que ela vai se poluindo e vai formando a personalidade dela uma criança problemática e, consequentemente, um adulto problemático. Ela vai sendo podada, né? Então, feito, por exemplo, assim, é a questão do ciclo. Então, a partir do momento que você tenha acesso a determinados conhecimentos, está em você colocar, digamos assim, a sua, não sei nem qual seria a palavra, a sua consciência para você quebrar ciclos que, às vezes, vamos supor, coisas que já vem de outra geração, que já está acostumada a fazer, e você dizer, não, eu vou pôr fim a esse ciclo, porque meu filho, eu não quero que ele repita os erros que meu pai ou meu avô repetiu. Isso. Sim. Isso é a parte mais difícil, quebrar ciclos. E muitas vezes você está achado de tudo quanto é coisa errada pelos que normalizam a coisa errada. A ovelha negra, né? E aí é o que a gente precisa de conhecimento, né, de referência e principalmente desse abandonar-se. Todas as vezes que a gente quer fazer porque quer fazer, são as vezes que a gente erra. Dano trouxe a questão do exemplo do tanto quanto, né? Então, todas as vezes que eu não olho para isso daí, eu vou desejar, eu vou comprar, e vou adquirir, e vou fazer coisas que eu não preciso, eu vou criar uma necessidade, né, totalmente desnecessária. Então, a nossa missão como homens, ela é uma missão que nos coloca determinados deveres. Tem uma fase no meu processo terapêutico que eu faço com os pacientes, que é o quem sou eu, né? Depois eu vou até trazer para cá, talvez uma tertúlia, acho que se encaixa melhor. São alguns pontos que a gente precisa responder, e com base naqueles pontos, eu vou descobrindo de fato como é que eu devo agir nesse mundo, que a gente esquece. O nosso próprio nome, ele comunica alguma coisa.
e a gente esquece. O local que a gente nasceu, quem nasce em Santa Cruz tem uma cabeça totalmente mais enviesada para o empreendedorismo, ou não é? Do que quem nasce em João Pessoa como eu, que só quer a maioria concurso público. Então isso vai dizer quem eu sou. A religião que eu sigo, os meus pais, como vocês falaram, entre outros aspectos. Então são 7, 8 pontos que a gente responde nesse quem eu sou, que a partir disso eu vou entendendo como é que é o meu agir nesse mundo. Mas sem a gente se demorar, eu queria trazer um pouquinho do que aconteceu com Frankl. Viktor Frankl é o fundador da logoterapia, o autor deste livro aqui, Em Busca de Sentido, entre outros 30 livros, né? Foi um judeu que sobreviveu a esses campos, passou 4 anos nos campos de concentração nazista, perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu a esposa grávida, perdeu o filho, então, perdeu o trabalho, o livro dele rasgaram. E aí, quando a guerra estava forte, ele foi chamado para uma palestra nos Estados Unidos. Ele estava na Áustria, é austríaco, era um psiquiatra austríaco, e recebe o convite para palestrar nos Estados Unidos, com visto, com tudo, e ele podia, a partir dessa oportunidade, sair da Áustria, sair da guerra, né? Os nazistas estavam pegando os judeus, ele podia ser o próximo. E aí, finalmente, vou ler um trecho aqui para vocês. Finalmente, um pouco antes do ataque a Pearl Harbor, 7 de dezembro de 41. Palavras dele: fui convidado a ir à embaixada americana para pegar o meu visto. Aí então eu hesitei, pois como poderia deixar meus pais para trás? Eu já imaginava qual seria o destino deles, ou deportação, ou ser entregues à própria sorte. O visto era pessoal, exclusivo para a minha pessoa. À época ele tinha 36 anos e era diretor do Hospital Rothschild, tendo trabalhado antes por 4 anos no Hospital Geral de Viena, no tratamento de pacientes com tendências suicidas. Ele conta que quando chegou em casa naquele dia, encontrou o pai chorando, em lágrimas. E o pai disse a ele: os nazistas atearam fogo na sinagoga. Disse o pai dele, mostrando um pedaço de mármore que ele conseguiu salvar da sinagoga. Nesse pedaço estava gravado em dourado uma única letra hebraica, justamente a letra inicial do 4º mandamento. Ela só aparece no 4º mandamento: honra teu pai e tua mãe. Diante dessa confirmação, Frankl telefonou para a embaixada americana e cancelou seu visto. Talvez a decisão que eu tomei já tivesse comigo há muito tempo, e na realidade somente escutei o eco da voz da minha consciência, ele afirma. Então, ele preferiu ficar ali com sua família, ser enviado para campo de concentração, depois todos morreram, menos ele, mas porque foi uma decisão onde ele sabia quem ele era, ele sabia os potenciais, ele sabia as consequências, e ele fez por quê? Que era o certo. E aí, meus irmãos, Carl Jung, que ele também é um dos grandes fundadores de uma das abordagens psicológicas, ele vai dizer uma frase que eu queria talvez terminar com ela, antes de eu falar uma outra parte final. Ele diz: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Repetindo: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Eu queria trazer para vocês. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Fique à vontade. O 14º Lucas desse salão. Quando a gente fala dos 2 maiores mandamentos, quando a gente fala de amor e lei,
Quando a gente vai falar que os meus atos eles podem ser viciosos, podem ser virtuosos, podem ser mais ou menos. Quando eu me deparo com a castidade, com a pobreza e com a obediência, tudo isso eu sou chamado a um dever. Eu sou convocado a alguma coisa. Ao quê? Quem diz outra coisa? Há um chamamento ao dever. É o título até de um jogo, né? Há um chamado ao dever. Esse dever está aqui. Escutem com atenção. Com esse texto eu me despeço. Esse texto é de Tertuliano, um padre ali dos primeiros séculos, autor da grande frase que diz: vede como eles se amam, né? Quando ele fala dos cristãos. Primeiro século, eu estou dizendo pessoas que conviveram com pessoas que conviveram com os apóstolos. Escutem com atenção. Depois eu mando esse texto para vocês. Os cristãos não se distinguem dos outros homens, nem por sua terra, nem por sua língua, nem por seus costumes. Eles não moram em cidades separadas, nem falam línguas estranhas, nem têm qualquer modo especial de viver. Sua doutrina não foi inventada por eles, nem se deve ao talento e à especulação de homens curiosos. Os cristãos, eles não professam nenhum outro ensinamento humano. Pelo contrário, mesmo vivendo em cidades gregas e bárbaras, acabam adaptando-se aos costumes de cada lugar, quanto a roupa, alimento e todo o resto. Atenção. Vivem na sua pátria, mas como se fossem forasteiros. Participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros. Toda pátria estrangeira é sua pátria, e cada pátria é para eles estrangeira. Casam-se, como todos, e geram filhos, mas não abandonam seus filhos. Compartilham a mesma mesa, mas não o mesmo leito. Vivem na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas têm a sua cidadania no céu. Os cristãos obedecem às leis estabelecidas, mas com a sua vida superam todas as leis. Amam a todos e são perseguidos por todos. São desconhecidos e ainda assim condenados. Assassinados e deste modo acabam recebendo a vida. São pobres, mas enriquecem a muitos. Carecem de tudo, mas têm abundância de tudo. São desprezados e no desprezo recebem a glória. São amaldiçoados, mas depois proclamados justos. São maltratados e mesmo assim prestam tributo. Fazem o bem e são punidos como malfeitores. São condenados, mas se alegram como se recebessem a vida. É um texto grande, não vou ler tudo, li só um terço. Mas essa é a nossa missão. Esse é o nosso chamado. É muito triste quando eu converso com alguns padres e eles dizem: Henrique, se você não imagina a quantidade de pecado que eu escuto, a mesma coisa, todo dia, a mesma coisa, todo dia, a mesma coisa, todo dia, a mesma coisa. Ah, masturbei, não sei o que, não sei o que. Ninguém presta atenção nas oportunidades que deixou de amar, nas oportunidades que deixou de corrigir, nas oportunidades que deixou de suportar os defeitos do próximo, que deixou de vestir quem estava precisando de roupa, que se desapegou, que trocou talvez um sapato, um carro, qualquer coisa melhor, porque fazia mais sentido por uma de menos valia. Mas principalmente, que disponibilizou o seu tempo para ouvir. Que de coração sincero se colocou ali na fenda da rocha por alguém. Então, meus irmãos, eu não sou bom em formação,
posso ser bom em muitas outras coisas. Mas eu queria que a gente saísse daqui hoje e fosse agora conviver, rir, brincar, sabendo dessa missão que a gente tem, desse texto aqui, final que eu li. Se a gente não se encaixa aqui, a gente está vivendo uma mentira. E quem vive numa mentira gera neurose. E quem vive com neurose, não sou eu que vou tratar. A vida vai tratar de uma forma dura. Porque é uma pessoa que esqueceu do quem sou eu. E o quem sou eu está nas obras de misericórdia, está nos conselhos evangélicos, está no ser cristão, como diz Tertuliano nesse texto aqui, mas está principalmente em conformar a minha vontade a Cristo, né? Então sejamos normais, esqueçamos de coisas esquisitas, deixemos elas para lá, que a gente possa de fato, de todo o coração, ser apenas, como diz Jung, dominar todas as técnicas, conhecer todas as teorias, cada um aqui na sua área, mas diante de uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Isso é o que resume a formação de hoje. Sejamos normais e extremamente fiéis e adoradores. Esse é o caminho. Amém, irmãos? Vamos orar. Deixa Paulo falar a sua pergunta. Uma reflexão, eu também estava vendo uma homilia não, um recolhimento para o Pedro Mirantes. Vamos falar? Para o Pedro Mirantes. Falando sobre Axis Mundi, que é uma figura que perpassa os séculos e as culturas, né? E que nela se evidencia o toque entre duas dimensões diferentes, dois mundos, não necessariamente religiosos. E fazendo um traçado e uma vinculação a uma fala de São José Maria Escrivá, na entrevista que ele deu, que ele fala que o toque entre o sobrenatural e o ordinário, ele não está na linha do horizonte, mas se encontra no coração de cada um de nós, quando cumprimos as nossas tarefas no cotidiano, no coração contrito diante de Deus. E a reflexão que você fez junto com as colocações que o mundo fez, que nos fizeram lembrar dessa mentira. E agora no final, eu já tinha pensado em isso no grupo, mas é um testemunho que até me fez refletir um pouco sobre a minha catequese. E ser catequizado ao mesmo tempo que eu tentava passar algumas informações, sabe? Tem um livro muito bom que ele é recomendado, inclusive, por Guilherme Freire, que é A Igreja dos Apóstolos e dos Mártires. Eu recomendo para todos. Talvez se eu tivesse conhecido esse livro na época que eu estava me convertendo ao catolicismo, eu tivesse me convertido mais rápido ainda. Porque a vida dos cristãos dos primeiros séculos, aí você citou um deles, né? Nos mostra como católicos o peso da fé que a gente carrega, a altivez da fé, e ao mesmo tempo traz a nós, eu acho que a obrigação de sermos contritos e observarmos assim, a gente pode dar um pouco mais, a gente pode entregar um pouco mais concretamente, não necessariamente nos nossos trabalhos, mas naquilo que a gente pode fazer que vai de certa forma levar ao Evangelho. E um dos grandes bispos dos primeiros séculos, também um dos mártires grandes, é São Policarpo de Esmina, bispo da igreja de Esmina, que tem muita vinculação a Santo Inácio de Antioquia. Escreveu uma carta, inclusive, antes de ser mártir. E o testemunho da morte dele, do martírio dele, é um testemunho que me deixou assim. Confesso que cheguei até a chorar, assim, só refletindo, sabe, quanto a gente vive hoje. A gente vive, de certa forma, numa sociedade que a gente tem liberdade institucional, vamos dizer assim, como cidadão, de professarmos a nossa fé, de termos uma profissão de fé e conseguimos concretizar no fecho do ano. E alguns daqueles que foram os pais fundadores da nossa fé não tiveram essa liberdade, foram perseguidos e martirizados. E dentre esses martirizados se situa São Policarpo de Esmina, que já era um senhor nonagenário, e foi morto, o corpo dele foi
foi decepado depois da morte dele, mas ele foi morto numa fogueira. E tem um texto, a gente consegue ter acesso ao texto que narra o que ele disse antes de ser martirizado. Eu pedi permissão para também narrar para vocês. Primeiro, o próprio livro, né, Daniel Robson, ele fala que não há idade para se dar testemunho do Espírito, e aos mais fracos Deus dá sempre forças para o seu combate. A calma e a dignidade de Policarpo de Esmirna impressionaram os guardas que tinham ido prender. E aí vem a narrativa expressa agora do que ocorreu durante o julgamento deles. Né? Tem algumas coisas jurídicas, mas eu vou só me ater ao que ele fala de fato e ao que fala o tribuno. O tribuno fala, então, olha, jura pela morte de César, arrependa-te, grita, morte aos ateus. Então voltaram para a multidão, aquela que é verdadeiramente ateia, e fixando-a com o olhar, uma senhora estende a mão e diz, morra os ateus. Mas não diz, evidentemente, com o sentido que o romano pretendia. O procônsul insiste. Torna-te apóstolo, jura e eu te devolvo a liberdade. Insulta a Cristo. Então Policarpo diz, há 86 anos que o sirvo e nunca me fez mal algum. Por que então haveria de blasfemar contra o meu rei e o meu salvador? Então o procônsul insiste, jure pela morte de César. E aí Policarpo responde, és excessivamente confiante se esperas convencer-me. Na verdade eu te declaro, sou cristão. Então o procônsul responde, tenho as feras à minha disposição. E Policarpo responde, dás as tuas ordens. Quanto a nós, quando mudamos, não é do melhor para o pior. Belo é passar do mal para a justiça. Então o procônsul responde, se não te arrependes e já que desprezas as feras, morrerás numa fogueira. Policarpo responde, tu me ameaças com o fogo que arde uma hora e depois se apaga. Mas conheces por acaso o fogo da justiça que há de vir? Sabes qual é o castigo que devorará os ímpios? Vamos, não te demores, resolve como te aproveitar. Mais alguma coisa? Muito bom. Muito bom. O que vai ajudar a gente a cumprir os mandamentos? Os dois maiores. Nossos atos obedientes, puros, castos e de misericórdia. Amém? Amém. Nossa oração final. O Evangelho de hoje, a oração final, pode ser? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, ao ouvir as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam, este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam, ele é o Messias. Mas outros objetivavam, porventura o Messias virá da Galiléia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs na mão dele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram, por que não o trouxestes? Os guardas responderam, ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram, também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas essa gente não conhece a lei, é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse, será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam, também tu és Galileu porventura? Vai estudar e verás que da Galiléia não surge profeta. E cada um voltou para a sua casa. Palavras da salvação. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que nos comunicaste nesse tempo de estudo.
Peçamos ajuda para nos pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Pelo sinal da Santa Cruz, nos abençoe nosso Senhor, nosso Senhor, nosso Pai, do Filho e do Espírito.